Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Como vocês sabem, comentamos no canal apenas texto do Novo Testamento, porém, não segurei a tentação de fazer um rápido comentário sobre um texto do Antigo Testamento, uma vez que estamos comentando sobre a versão Almeida, revista e corrigida, que nos vídeos anteriores, como eu coloquei, não é uma crítica em si, como alguém que não gosta dessa tradução, como alguém que não usa, eu sou usuário dessa Bíblia também. E aqui apenas observações que às vezes dificultam o entendimento do leitor concernente a alguma coisa, né? Então, quando você vai para essa Bíblia, em muitos pontos você encontra, e não somente ela, mas essas traduções mais antigas, isso se aplica também à corrigida fiel também em alguns pontos, né? Ou outras Bíblias, até mesmo Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblias que trazem uma linguagem, aqui e ali, né? Uma linguagem um pouco mais antiga, uma tradução mais literal, enfim. Essas Bíblias, elas tendem a trazer um pouco mais do texto original, em alguns aspectos, né, do que a preocupação mais com o leitor em si. Então, isso faz com que, em alguns textos, elas tragam uma leitura assim, estranha, esquisita, assim como a gente vai ver no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 10, que lá você tem uma tradução extremamente estranha, assim, que soa extremamente estranho. A gente vai estar chegando nela a partir de agora. Esse texto de Gênesis capítulo 31, versículo 10, ele está dentro daquela discussão em que, na verdade, aquele relato que Jacó, ele tem sonho, e aí no sonho ele observa que os rebanhos, eles estão, né, as fêmeas estão sendo cobertas ali no período cio, né? O acasalamento deles, dos animais, estão sendo cobertos por animais listrados, né, salpicados, enfim, ele identifica isso aí. Então ele vai exatamente acertar com Labão que o salário dele é exatamente aqueles animais ali. Quando você vai para essa tradução aqui, de Gênesis 31 e 10, que o texto vai estar aparecendo para você a partir de agora aí, vamos acompanhar aqui, diz assim: E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados, né? Salpicados e malhados. Então ele conclui aqui, o anjo do Senhor diz, esses são os animais, né? Tá aqui os animais. É dito para ele em sonho aqui, né, sobre essa questão, e o anjo de Deus vai fazer o comentário aí concernente a isso e toda aquela parte da história como a gente conhece. O que acontece aqui? Por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiramente porque já estou fazendo comentários sobre a Bíblia corrigida, né? E em segundo lugar também porque em algum momento observei um pregador, um ensinador, que por sinal um exímio ensinador, né, conhecedor do texto bíblico. Então por acaso ele abriu nesse texto em algum momento ali da pregação, e abriu exatamente nesse texto e leu. Quando ele leu, logo ele percebeu a tradução, e ele parou um pouquinho e disse assim, que deve ser uma tradução errada, equivocada do texto e tal, por causa dessa informação, que ela é uma informação extremamente estranha. Quando a pessoa, o estudioso, o ensinador, leu esse texto, fez esse comentário, já era um comentário assim que eu conhecia de algumas passagens também no texto da corrigida, né? Mas me chamou a atenção porque eu já estava comentando sobre essas traduções da corrigida, né? E aí nesse texto, o que você vai observar? É dito no texto, na corrigida, que os bodes estão cobrindo as ovelhas, o que é algo extremamente estranho, né? É algo extremamente estranho você pegar os bodes cobrindo as ovelhas. As cabras, elas têm cromossomos diferentes das ovelhas, 60 das cabras versus 56 das ovelhas, né? Isso que diz alguns especialistas concernente a isso, né? O que acontece? Então você tem essa cobertura de bode cobrindo ovelha? Sim, você tem isso, é registrado que você tem comentários registrados na literatura científica, ou até mesmo do dia a dia aí de produtores de bodes ou carneiros cobrindo cabras, ok, você tem tudo isso. Há um desses, por exemplo, em relação à ovelha, é muito difícil você ter que esse animal, o filhote, né, sobreviva, ele não chega à gestação, pelo menos assim, cientificamente, até onde eu conheço. Pode ser algum caso aí que eu não tenha lido sobre isso, né, de algum produto, alguém que conhece alguma situação desse tipo, mas cientificamente, até onde eu vi, geralmente essa relação entre os bodes e ovelhas, ela vai gerar ali, ela às vezes não gera, né? E entre os carneiros e as cabras, sim, alguns citam que é possível ter isso aí, que o animal ele nasce ainda um animal que vai viver muito tempo, né? Ele consegue até ser fértil, né? Produzir também, ser reprodutor a partir dali. Mas em geral aqui você tem o relato de bode cobrindo ovelhas. Quando você observa isso, você começa a achar uma coisa extremamente estranha, né? Qual seria o correto? Que você tivesse na tradução que
os carneiros estavam cobrindo, né? Ou cobrindo as ovelhas. E você não tem essa tradução, você tem exatamente que os bodes estavam cobrindo ovelhas. Você tem espécie distinta ali, uma cobrindo a outra, isso como uma coisa assim normal, que daria exatamente um segmento da raça, né? Seria algo interessante, né? Algo natural da reprodução da espécie. E então, quando você vai para outras bíblias, essas bíblias elas tendem a fugir desse problema da seguinte forma. Algumas bíblias dizem que os bodes estavam cobrindo o rebanho, né? Até mesmo outras dizem que os carneiros estavam cobrindo os rebanhos. Outras dizem que os carneiros estavam cobrindo as ovelhas, né? Outras, para fugir disso aí, elas fazem traduções, ou você altera a primeira, né, a primeira palavra ali de carneiro ou bode, ou você altera a última palavra, mas no caso da corrigida ela está colocando exatamente isso, os bodes cobrindo a ovelha, que são espécies ali diferentes, elas são meio que próximas ali, mas claro, são espécies diferentes. Então essa tradução, até mesmo a tradução da Septuaginta em português, ela coloca ali uma coisa assim interessante assim para a compreensão, que é exatamente dizer que eu não sei a ordem exatamente aqui de cabeça, mas ela vai dizer exatamente ali citar 2 machos e 2 fêmeas, tipo assim, ela vai dizer que os carneiros e os bodes cobriu as ovelhas e as cabras, ou seja, né, os carneiros estão cobrindo as ovelhas e os bodes estão cobrindo as cabras. Isso faz com que você evite esse problema. Essa tradução também que você coloca que os carneiros ou os bodes, eles cobriam o rebanho, você também consegue fugir dessa má compreensão ali do texto, coisa que a corrigida ela não vai fazer nesse sentido. Então, uma pessoa que ela é atenta à leitura, ela vai achar aquilo ali extremamente difícil de ser analisado, e aí exatamente ela vai achar que ali você tem uma tradução complicada, errado, ou então ela vai entrar em parafuso. Oxente, como é que é isso? Isso é possível? Ou então, se ela for muito leiga, ela vai sair repetindo, não é possível os carneiros cobrirem, os bodes cobrirem a ovelha, porque a Bíblia já fala sobre isso, né? Então as outras Bíblias, elas tendem a fugir desse problema, de não fazer essa afirmação que a própria Bíblia corrigida faz, né? Como eu disse, a Septuaginta na tradução em português, ela já traz uma noção interessante, a Septuaginta traz uma noção diferente sobre isso. As outras Bíblias, elas vão tentar sair desse problema exatamente explicando ali alguma coisa. Como eu disse, ou você altera o primeiro elemento entre carneiros e bodes, ou você altera o último elemento, que é exatamente cabras ou ovelhas, ou então rebanhos, né? Então você faz essa adequação e a tradução ela não soa tão estranha como você tem ali na corrigida, né? Que é muito estranho as cabras, os bodes cobrindo as ovelhas. Deixa nos comentários aí o que você sabe sobre esse problema, se você já percebeu isso aí na leitura, né? Já percebeu algum dia, se você achou estranho, se para você soou bem normal, para mim, na hora que eu bati o olho aqui, já vi que isso aqui era algo extremamente assim, que poderia causar um entendimento ruim do leitor, né? Principalmente se você não tem um bom conhecimento ali do texto, se você não tem conhecimento de outras questões, até mesmo do hebraico, para entender um pouquinho essas questões, o que você poderia colocar ali e tal. Você tem um elemento também, às vezes a pessoa não tem um bom conhecimento do grego para consultar a Septuaginta, ver uma leitura alternativa. Enfim, você tem essas questões. Às vezes tem uma preguiça também de não conferir nem as outras traduções, né, as outras versões que você já tem da Bíblia. Isso dificulta ainda mais o entendimento. Claro, lembrando que no Antigo Testamento você tem aquela questão de que alguns nomes, eles não significam necessariamente aquilo, né? Salvo engano aqui. A questão do gado. Gado não necessariamente, o termo gado significa aquele bovino e tal, mas ele pode significar também outras espécies ali, em algumas traduções do Antigo Testamento, né? Então você tem esses elementos, talvez, ainda que você argumente, não, mas bode aqui não é isso. Tá, mas a tradução em português é isso, né? O bode é o bode, o carneiro é o carneiro. Não tem como justificar isso aqui. E outro elemento, em algumas culturas você tem palavra diferente para identificar bodes e carneiros, ovelhas e cabras, você tem palavra diferente. Em outras culturas você não tem, beleza, né? Então cada caso é um caso. No nosso caso, em português, nós temos uma palavra distinta e exatamente conseguimos identificar o que é um carneiro, né? O que seria um bode, o que é ovelha e o que é uma cabra. Então, para nós leitores de língua portuguesa, essa tradução é uma tradução extremamente complicada, né? Por mais que tente justificar, eu não vejo justificativo para essa tradução aí, né? Claro, entendendo a capacidade dos tradutores, de quem o fez, né? Porém, entretanto, todavia, em relação à comunicação, esta é uma tradução
que comunica extremamente ruim, né, a mensagem, ainda que ela esteja passando uma coisa que está no texto original, né, supostamente estivesse no texto original, ela estaria fazendo uma comunicação que vai atrapalhar o leitor de língua portuguesa. Então, basicamente isso. Espero que você tenha chegado até aqui, gostado do comentário. Deixa aí mais uma vez um comentário se você já percebeu isso, se você acha isso uma afirmação complicada, né, difícil de ser entendida, ou você não percebeu, achou alguma coisa normal, ou se você tem uma explicação também, deixa os comentários aí sobre essa questão, eu vou agradecer bastante aí. Era mais um vídeo de curiosidade, até mesmo para dar seguimento a essa série de textos concernente à Bíblia corrigida, né, as traduções, a tradução ou a versão feita ali a partir da Bíblia corrigida, tá? E a necessidade que você tem de novas traduções e atualizações de algumas questões, de algumas palavras, de algumas linguagens, para que o público, o leitor, entenda exatamente o que está sendo colocado ou o que o autor pretendeu transmitir com aquela ideia. Basicamente isso, valeu, fui.